Sejamos francos. Você foi manipulado durante toda a sua existência. Fizeram você acreditar que o seu desejo é a sua identidade, que o seu impulso define o seu propósito, que o seu apetite dita quem você é. Mas escute-me com atenção. Essa narrativa não é sua. Implantaram-na em você como um espinho invisível que direciona cada um dos seus movimentos sem que você sequer perceba. E o pior é que você a aceitou. Tornou-se um escravo sorridente, um prisioneiro que acredita estar no controle. Sabe qual é a coisa mais perigosa sobre tudo isso? É que convenceram você de que, se não estiver constantemente buscando prazer, você está morto. Que se não tiver validação sexual, você não vale nada. Já se perguntou por quê? Porque um homem que vive aprisionado em seu desejo é o mais fácil de controlar. Porque enquanto você persegue corpos, estará esquecendo sua alma. Porque enquanto se obceca em impressionar, outros estão construindo impérios. E é aqui que a coisa fica intrigante. Porque o que vou lhe dizer vai contra tudo o que lhe ensinaram. Você não precisa renunciar ao desejo. O que você precisa é transformá-lo em uma arma. Dominá-lo. Dessensualizar sua mente não significa desligá-la. Significa redirecioná-la. Transformar sua energia de conquista externa em maestria interna. O que quero lhe mostrar não é abstinência. É transmutação. E isso, meu amigo, é o segredo que não querem que você descubra. A mente dessensualizada é a melhor arma do homem moderno. Porque um homem que não é manipulado por seu instinto é imprevisível. E o imprevisível é perigoso. Já esteve em uma sala onde todos seguem o fluxo e, de repente, entra alguém que não joga esse jogo? Você não sabe se deve temê-lo ou admirá-lo, mas sabe de uma coisa. Esse cara tem poder e você não sabe por quê. Eu lhe digo, porque a vontade dele não está sequestrada. Pense nisso. Quantas decisões na sua vida foram influenciadas pela necessidade de ser apreciado? Quantos caminhos você não seguiu por medo de não ser o suficiente para alguém? Quantas vezes sacrificou seu tempo, seu dinheiro, sua energia apenas por uma chance de validação? Em cada uma dessas vezes você perdeu uma parte de si mesmo e o fez de bom grado. Essa é a pior parte. Você o fez sorrindo, acreditando que era liberdade. Mas escute isto. A mente dessensualizada não é uma mente fria. É uma mente que arde, mas não se consome. É uma mente que observa o desejo, o compreende, o respeita, mas não o serve. Não é uma escrava. É uma rainha. É uma estrategista. E nesse ponto, quando o desejo deixa de ser um tirano e se torna um servo, o jogo muda. Deixe-me levá-lo a um lugar sombrio. Um homem que passou a vida inteira buscando aprovação através do corpo. Ele vive para ser apreciado. Ele treina, se veste, se endivida. Tudo por aquele olhar externo. E quando o consegue, sente que ganhou algo. Mas esse algo desaparece em minutos porque nunca foi real. Porque nunca foi dele. E então o ciclo recomeça. Sabe como isso se chama? Vício, mas disfarçado de amor próprio, sucesso, masculinidade. E aqui vem a pergunta que vai te deixar desconfortável. Se amanhã ninguém pudesse te desejar, você ainda sentiria que vale alguma coisa? Se a resposta for não, você está perdido, porque construiu sua identidade sobre areia movediça. E a cada segundo que passa, você afunda mais. A solução? Dessensualize sua mente. Separe seu valor da sua validação. Retorne a si mesmo. Recomece. Mas claro, isso não é confortável porque significa matar uma parte de você. Uma parte que foi alimentada desde que você viu seu primeiro anúncio. Desde que recebeu seu primeiro elogio. Desde que lhe disseram que um homem de verdade conquista. Permita-me corrigir. Um homem de verdade conquista a si mesmo. E para isso você precisa de uma mente livre. Uma mente que não reage, mas decide. Que não se arrasta, mas escolhe. Quer saber por que grandes líderes, grandes pensadores, grandes criadores têm uma aura quase sobrenatural? Porque suas mentes são dessensualizadas. Não porque não tenham desejo, mas porque o dominaram. Transformaram sua energia em ação, seu impulso em visão, sua fome em legado. Enquanto o resto do mundo persegue corpos, eles perseguem a eternidade. Mas vamos mais fundo, porque a psicologia não mente. Freud já dizia, a energia sexual, se não desperdiçada, pode ser sublimada. Sabe o que isso significa? Que a mesma força que te arrasta para o abismo pode te levar ao Olimpo. Que se você aprender a conter o seu fogo,
poderá construir com ele, que se parar de reagir, poderá começar a criar. Isso é alquimia psicológica, mental, humana. E você dirá, como se faz isso? Não se faz em um dia. É uma guerra contra si mesmo. Toda vez que se sentir compelido a impressionar, pare. Pergunte-se, para quê? Toda vez que sentir a necessidade de validação, respire e observe o vazio, porque é aí que está a armadilha. Fomos treinados para fugir do vazio. Mas o vazio não é o inimigo. O vazio é o espaço onde você pode se reconstruir. A mente dessensualizada é perigosa porque não necessita. E quando você não necessita, não implora. E quando não implora, ninguém pode usar. Nesse ponto, você se torna livre. Sabe como é andar na rua sem tentar ser apreciado? É como caminhar acima do ruído. É como estar em um mundo onde todos gritam, mas você se move silenciosamente. E o silêncio assusta, porque revela, porque deixa as pessoas desconfortáveis, porque mostra que você não está mais no jogo, que está acima dele. Quer saber por que muitos o atacarão quando você iniciar este caminho? Porque você os lembrará de quão fracos eles são, porque você lhes mostrará que existe outra maneira, e isso dói. Aqueles que rastejam não suportam ver alguém de pé e tentarão de tudo. Ridicularizarão seu silêncio, zombarão do seu autocontrole, chamarão você de frio, estranho, distante, porque você está tirando a desculpa deles. Porque enquanto você era um escravo, todos estavam confortáveis. Mas quando você se liberta, o reflexo é insuportável. E é aí que começa a solidão. Porque este caminho não é popular, não é celebrado, não é recompensado, mas é sentido no fundo da medula, como uma certeza inquebrantável, como um eixo interno que não se move mesmo que tudo ao redor trema. Essa é a força da mente dessensualizada. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente existe. E sua mera existência muda o ambiente. Mas aqui vem a pior parte. O verdadeiro inimigo não está fora. Está dentro. É a sua própria voz dizendo que você não pode. Que não vale a pena. Que é mais fácil jogar o jogo. Essa voz é a que você tem que calar, porque não é sua. É a voz do mundo falando pela sua boca. Você tem que silenciá-la. Não com gritos, com ações, com disciplina, com uma vontade afiada como uma lâmina. E um dia chegará, se você fizer este trabalho, em que olhará para trás e não reconhecerá quem você era. Porque o você de antes era programado, e o você de agora está desperto. E esse despertar é brutal porque você vê tudo. Você vê aqueles que rastejam. Você vê os fios da manipulação. Você vê as correntes. E você simplesmente caminha. Não porque seja melhor, mas porque escolheu algo que quase ninguém escolhe. O controle. Então, da próxima vez que se sentir tentado a buscar validação, pare em frente ao espelho e olhe para si mesmo. Não para o seu físico, não para as suas roupas. Olhe para si mesmo de verdade e pergunte-se: quem está no comando? Se a resposta não for você, você ainda não está livre. Mas se puder dizer com a cabeça erguida que é você quem decide, então você chegou, quebrou o ciclo, cruzou a fronteira e não há mais volta. Isso, meu amigo, é poder. Isso é liberdade. Isso é o que eles temem. A mente dessensualizada não é apenas a melhor arma do homem moderno. É a definitiva. E agora vamos abrir uma porta ainda mais profunda. Porque se a mente dessensualizada é a arma, há uma pergunta que você não pode evitar. Contra quem você está realmente lutando? A maioria pensa que é contra os outros, contra a sociedade, contra a cultura, contra o ruído externo. E sim, em parte é. Mas o verdadeiro inimigo, o mais perigoso de todos, é o condicionamento emocional. Esse sistema invisível que faz você reagir sem pensar, que vinculou o prazer à aprovação, a autoestima ao desejo e sua identidade ao eco de um olhar. Falemos sobre o condicionamento afetivo. Essa armadilha psicológica que distorceu sua forma de se relacionar com o mundo, consigo mesmo, com seus objetivos. Porque o desejo não nasce puro. É educado, é manipulado. Desde a infância, ensinaram a você que o amor se conquista, que o valor se mede pela atenção recebida, que quem não é desejado não existe. Resultado: um homem dividido, caçando eternamente a si mesmo nos olhos dos outros. Mas o condicionamento afetivo vai além do desejo sexual. É mais profundo. Está em como você fala consigo mesmo, como decide, como tolera o silêncio. É aquela ansiedade que você sente quando ninguém lhe escreve. Aquele sentimento de vazio quando
Não recebe um sinal externo de que existe. Isso não é desejo. Isso é vício em reflexo. E um homem viciado em reflexo é cego para sua realidade interior. A mente dessensualizada é também a mente que rompeu com o reflexo, que parou de se procurar do lado de fora, que aprendeu a estar sozinha sem se sentir vazia. Porque aqui vem a verdade brutal. Não é a solidão que te assusta. É o que você ouve quando a encara. É o ruído interno. É o eco de todas as inseguranças que você tentou cobrir com distrações. Sabe por que tantos homens fracassam no silêncio? Porque não sabem como habitá-lo. Porque o silêncio não mente. O silêncio não bajula. O silêncio não devolve uma imagem distorcida de si mesmo. O silêncio mostra o que você realmente é. E é por isso que você foge dele. É por isso que corre em direção ao desejo, ao ruído, a qualquer coisa que cubra esse reflexo puro. Mas aqui está a reviravolta. Nesse silêncio está o seu poder. Nesse espelho não filtrado está a verdade que você tanto evitou. Porque quando você para de reagir, começa a observar. E quando observa sem necessidade, você vê o jogo. Linguagem corporal, intenções ocultas, emoções projetadas. E você, do seu centro, não reage. Você calcula, analisa, age. Você não é mais o jogador emocional. Você é o enxadrista. Porque a mente dessensualizada não é uma mente morta. É uma mente estratégica. E o mundo é um tabuleiro de xadrez. Agora vamos além. Vamos à raiz. Aquele impulso cego que muitos confundem com paixão. Não é paixão. É medo disfarçado. É necessidade. É dependência emocional disfarçada de desejo. E isso te torna fraco. Um homem dependente, mesmo que vestido de aço, sangra por dentro. E o mundo sente o cheiro do sangue. A pergunta que você deve se fazer não é como eu conquisto, mas por que eu preciso conquistar? Porque se a raiz da sua ação é a carência, tudo o que você construir estará contaminado. Tudo será frágil e instável. E o homem moderno, aquele que quer ser livre, não pode se dar ao luxo dessa fragilidade. Não pode se dar ao luxo de depender do sorriso de outra pessoa para se sentir vivo. E isso nos leva a um conceito que pouquíssimos entendem. Autonomia emocional. O estado mental em que você para de mendigar energia e começa a gerá-la. O momento em que seu humor para de depender do exterior. Sabe quantas pessoas estão emocionalmente destruídas por não terem cultivado essa autonomia? Elas vivem penduradas na próxima validação. Sua paz depende de receberem uma resposta ou não. Sua autoestima flutua com curtidas. Isso não é vida. Isso é escravidão digital. Autonomia emocional é ser capaz de ir embora sem drama. É ser capaz de dizer não sem culpa. É não precisar impressionar para se sentir completo. É não depender do desejo de outra pessoa para existir. Quando você atinge esse ponto, percebe. As pessoas começam a sentir algo diferente em você. Não sabem o que é, mas sentem e ficam desconcertadas porque não podem comprá-lo, não podem manipulá-lo, não podem usá-lo. E isso em um mundo cheio de máscaras é uma ameaça. Mas cuidado. Não confunda a autonomia com isolamento. Não se trata de não se conectar. Trata-se de se conectar a partir da plenitude, não da necessidade. Um homem completo não se entrega por medo de ficar sozinho. Ele se entrega por escolha. E isso muda tudo, porque o amor que nasce da escolha é liberdade. O que nasce da carência é uma jaula. E agora falemos sobre foco. Porque toda essa energia que você está redirecionando precisa de um destino. A mente dessensualizada não se esvazia. Ela reinveste na criação, no propósito, na presença, na profundidade. Porque aqui vem outro segredo desconfortável. O desejo distrai. E quando você o domina, a vida desacelera. Você se torna mais consciente, mais focado, mais presente. E é aí que você vê o que os outros não veem. Um homem focado não é intenso. Ele é preciso. Ele é seletivo. E em um mundo onde todos estão dispersos, aquele que domina seu foco vence. Sabe qual é o verdadeiro superpoder nesta era de estímulos constantes? Atenção sustentada. A capacidade de estar presente sem fugir, sem se distrair, sem buscar prazer imediato. Isso é o que separa os construtores de impérios dos consumidores de fumaça. Mas aqui está o mais poderoso. O homem que dessensualiza sua mente não para de sentir. Ele começa a sentir tudo com mais clareza. Porque ao filtrar o ruído, a percepção se aguça. Sua intuição se torna mais precisa, seu julgamento mais acurado, sua presença mais poderosa.
Ele não fala mais para agradar, fala para transformar. Ele não age mais para impressionar, age para impactar. E essa, meu amigo, é a verdadeira revolução. Uma mente que não reage mais como um animal, mas responde como um arquiteto de sua própria existência. Uma mente que não precisa de aplausos porque se alimenta de propósito. Uma mente que não implora por conexão, porque é completa em si mesma. O mundo não está preparado para homens assim, porque são impossíveis de manipular, porque não compram o que é vendido, porque não se encaixam em moldes. Mas você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para quebrar o padrão, para desativar o sistema por dentro, para ser a anomalia que prova que é possível viver livre, que é possível sentir sem depender, que é possível ser intenso sem perder o controle. Esse é o seu papel. Esse é o seu caminho. A mente dessensualizada não é o fim, é o começo. O começo de uma nova forma de estar no mundo, de uma nova forma de habitar seu corpo, sua mente, seu tempo, de uma nova forma de amar sem implorar, criar sem permissão, existir sem correntes. E quando chegar a esse ponto, você entenderá por que toda essa dor valeu a pena. Porque você não estará mais sobrevivendo. Estará verdadeiramente vivendo, sem necessidade, sem máscara, sem medo. Apenas você e sua vontade de aço. Esse é você agora. Esse é você quando decide parar de ser um escravo. Esse é você quando escolhe ser livre. E agora chegamos à beira, não do vídeo, mas do abismo. Porque se você chegou até aqui, não é por acaso. Há algo dentro de você que já despertou. Algo que está batendo por dentro há muito tempo, pedindo para sair, pedindo libertação. Isso não é apenas uma conversa, não apenas um vídeo. Isto é um espelho. E você sabe disso, porque enquanto outros continuam fugindo de si mesmos, você está aqui, cara a cara com seu reflexo mais brutal. Quero que entenda isto. A mente dessensualizada não é uma tendência, não é uma pose, não é uma filosofia bonita para decorar suas redes sociais. É uma declaração de guerra. Uma guerra silenciosa contra tudo o que o manteve acorrentado. Contra cada corrente mental que você confundiu com uma carícia. Contra cada impulso que confundiu com liberdade. Isso não é sobre repressão. É sobre escolha. Sobre assumir o controle total. Sobre nada. Absolutamente nada de estar quem você é. Sabe por que este final não é realmente um final? Porque o que começa agora é a parte mais difícil. Aplicar, colocar em prática, viver o que você acabou de entender. E é aí que muitos caem, porque entender te faz sentir forte. Mas sustentar esse entendimento dia após dia, isso te transforma. Isso te torna um dos poucos que podem verdadeiramente olhar o mundo nos olhos sem baixar a cabeça. E nesse ponto te aviso algo. Você perderá coisas, pessoas, hábitos, espaços onde não se encaixa mais. O preço da liberdade é que você não pode carregar tudo consigo. Mas o que você ganhará será maior do que qualquer perda. Você ganhará clareza, ganhará paz, ganhará uma identidade que não precisa ser inventada a toda manhã. Ganhará o poder de não precisar de nada. E a partir daí poderá construir tudo. Quero que faça algo agora mesmo, mas não por mim, por você. Quero que escreva uma frase nos comentários. Quem não precisa, domina. Assim saberei que você chegou até o final. Assim saberei que você não é apenas mais um. Que você é um daqueles que realmente sentem isso. Um daqueles dispostos a mudar as regras, mesmo que isso signifique queimar o tabuleiro. E se isso te mexeu, se você sente que isso não foi apenas entretenimento, mas uma revolução interna, inscreva-se. Porque aqui, você não encontrará as mesmas mensagens recicladas que vêm em todos os lugares. Aqui vamos rasgar cada camada de mentiras que colocaram em você. Aqui vamos desenterrar sua essência mais brutal, mais livre, mais sua. Vejo você no próximo vídeo. Ou não. Isso depende de você. Mas se voltar, não volte o mesmo. Volte mais esperto, mais afiado, mais você. E agora sim, me despeço como deve ser feito, em silêncio, deixando tudo o que você ouviu ecoar na sua cabeça esta noite. Porque se você não conseguir dormir depois deste vídeo, significa que finalmente está acordando. Até breve. Vejo você onde poucos ousam olhar. Para dentro.